achar aqui. A gente vai falar hoje sobre um assunto que para muitas pessoas assusta um pouco, né? Ontem recebi uma mensagem de uma seguidora, falou, eu tava vendo suas lives sobre o mundo espiritual, tô com medo. Eu falei, do que você tem medo, né? Do que você teve medo? Porque as pessoas às vezes não têm essa noção, né, do mundo espiritual. Toda essa série das Primícias da Manhã que eu tô fazendo, hoje é a sexta live, e tá subindo tudo pro YouTube também. Eu tenho falado sobre o mundo espiritual, que nós muitas vezes não temos essa noção, né, de como é grande esse mundo espiritual, que eu sempre falo, é muito maior que esse nosso natural. E a gente muitas vezes fica pegado a esse mundo aqui, e nós precisamos entender que as coisas acontecem no espiritual. Então a gente precisa se conectar e agir, né, de acordo com esse mundo espiritual. Precisamos entender como que funciona, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, até para fechar um pouco esse assunto, já que eu venho falando desde o início. Então, se você está chegando agora, eu te recomendo você assistir desde a primeira live. Então, no meu YouTube, estão todas as lives lá, gravadas. É uma série, né? E aí você vai começar a entender, porque eu não vou voltar falando sobre pecado, que a gente falou da última vez, sobre pecado. Falei sobre como é esse mundo espiritual, né? Como ele é tão grande. Então, eu venho falando, tem vários dias já sobre isso. E hoje meio que eu vou fechar esse assunto com as heranças espirituais, né? Que é algo assim, pra mim também é meio novo. Eu confesso que quando eu descobri, eu pude entender muitas dúvidas que eu trazia, que eu carreguei uma vida em relação a respostas que eu tinha, né? A perguntas que eu tinha sobre coisas que aconteceram na minha vida. E hoje eu vou contar aqui pra vocês, tá? Seja bem-vindo, quem tá entrando, bom dia. Então vamos começar, né? Não vai ser muito longa essa live, vai ser rápida, tá? E vocês podem perguntar qualquer dúvida, porque eu sei que vai ter dúvida, e aí eu vou respondendo, tá bom? Queria começar falando com vocês a respeito, só dar uma pincelada, que da última live eu falei sobre pecado, que como a gente trata o pecado, como a gente abre portas para o diabo, né, através dos nossos pecados, que muita gente fala que o diabo é o problema, mas o problema não é o diabo, o problema somos nós que pecamos e abrimos portas para que ele entre na nossa vida e faça o que ele quiser, né? Então, isso tá na última live, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre nós ampliarmos um pouco esse olhar na questão desse mundo espiritual, porque na verdade nós precisamos entender o que Deus traz para nós, o novo de Deus, né? Nós precisamos renunciar, às vezes, a alguns conceitos e preconceitos que temos em relação aos mistérios do reino de Deus. Existem alguns mistérios, né? E aqui hoje a gente vai ampliar esse olhar, tá? E o que acontece às vezes? Muitas pessoas não conseguem ter esse entendimento desse mundo, desses mistérios espirituais que existem. Por quê? Porque estão com o coração fechado. Então, se você está aqui, eu creio que você tem interesse nesse assunto, né? Tá me seguindo, já está vendo na minha linha que eu trabalho muito com essa parte espiritual. Eu sou uma terapeuta cristã, então eu trabalho toda a parte emocional, tratando a parte emocional, mas principalmente eu trato do espiritual, porque um depende do outro. Não existe nenhuma cura e libertação emocional se você não tiver com o espiritual alinhado. Eu não acredito. Eu recebo várias e várias pessoas, depoimentos, pessoas que falam assim, eu fiz 1 ano de terapia e não resolveu nada. Mas você tratou do espiritual? Como tá a tua parte espiritual? Né? Às vezes a pessoa está totalmente longe de Deus, afastada de Deus, não tem intimidade, não, né, ou tem aquela religiosidade, é uma cristã superficial, né? O que é uma cristã superficial? É aquela que só vai na igreja do domingo e ora antes de dormir. E quando lembra,
né? E vai na igreja no domingo, mais ou menos isso, tá? Então, o que para nós podermos entendermos esse mundo espiritual, esses mistérios e termos um relacionamento entendermos e termos vida abundante, a gente precisa mergulhar. A gente precisa relacionamento. Porque você só consegue conhecer uma pessoa no seu íntimo quando você convive com ela, não é? Você olha para o seu marido, para os seus filhos, né, para sua mãe, você já sabe o que eles estão pensando, porque você convive com eles diariamente. Agora, como que você vai entender e ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, se você não tem esse relacionamento diário, que é maravilhoso, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa buscar, você precisa ter esse relacionamento, né? E aí é onde entram as disciplinas espirituais para você começar a ter esse relacionamento. E por que eu falo que tem pessoas que estão com o coração fechado? Porque tem pessoas que não entendem. A gente fala e as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas não estão abertas ainda. Isso é um dos mistérios de Deus. Né? Por quê? Vou dar um exemplo. Os judeus, eles não acreditam ainda que Jesus é o Messias. Eles estão esperando o Messias. Meu Deus, mas eles não acreditam? Não acreditam. Eu estive em Israel há muito tempo atrás, são mais de 10 anos atrás, e um dos nossos guias era judeu, e eu olhei para ele e falei, o senhor não acredita mesmo que Jesus é o Messias? Ele levando a gente em todos os lugares onde Jesus passou, onde Jesus morreu, tudo. Ele falou, não, o Messias está por vir ainda. Jesus foi um profeta, foi um homem, né? Eles respeitam, mas não aceitam. O que é isso? Estão fechados ainda, mas esses são um dos mistérios de Deus. E glória a Deus por isso, né? Porque lá em Romanos fala que se por causa disso, por causa das vendas nos olhos deles, é que nós, gentios, somos salvos. Então, quando a gente, por isso tem que ler a palavra, a gente tem entendimento, né? Quando eu não tinha lido essa parte da Bíblia, eu não entendia. Hoje eu entendo que eles precisam estar fechados para que nós, gentios, sejamos livres, né? Salvos. Olha que interessante, é os mistérios de Deus. E Jesus, ele falava por parábolas, né? Quem já leu uma parábola de Jesus? Aquela parábola do semeador é maravilhosa. Tá lá em Mateus. Se você tá lendo a palavra, você já sabe o que eu tô falando, né? Tem muitas parábolas em Mateus, né? E quem tá aqui que não tem o hábito de ler a Bíblia, já vou puxar sua orelha. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler por Mateus, depois você lê Marcos, depois você lê Lucas, depois você vai ler João, vai lendo o Novo Testamento primeiro. Você vai ver quanta riqueza você vai encontrar lá, como o Espírito Santo vai falar com você, né? Você fala, mas Deus não responde. Deus responde na palavra, porque a palavra, ela foi inspirada por Deus, é Deus falando com você, né? Então faça isso. Então Jesus, ele se comunicava por parábolas, e muitas pessoas não entendiam. Aí até os discípulos, mas Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Aí o que Jesus respondeu? Porque não é a todos que é dado o conhecer dos mistérios do reino. Ele falou isso, que nem a todos é dado o conhecer dos mistérios do reino. Então, Jesus dava chaves para abrir a todo o conhecimento, né? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de também ter esse entendimento. Então, hoje que eu vou falar sobre esse assunto de heranças espirituais, eu sei que tem gente aqui que não vai conseguir captar, não vai conseguir entender, porque talvez ainda não tem esse coração aberto, tá? Mas tá tudo bem, uma hora você vai conseguir, tá? Uma coisa importante que vocês precisam entender é que existe 2 reinos. Quais são esses reinos? O reino dos céus e o reino das trevas. Existe claramente esses 2 reinos, tá? Então, que a gente fala reinos ou império, né? Então, o império das trevas e reino da luz. Existe, é muito claro. Quem aqui não acredita que existe o reino das trevas? Quem aqui não sabe que existe o mal, né? E que habita entre nós, né? Porque o diabo, quando ele se rebelou, que ele foi um anjo, né? Lúcifer foi um anjo de luz. Ele se rebelou contra Deus. E o que ele fez? Ele quis ser igual a Deus. Mas, claro, né, não tem ninguém que pode chegar e ser igual a Deus. E ele foi expulso do céu. Só que você acha que ele saiu assim, numa boa, quando Deus mandou? Não, ele se rebelou. Houve batalha no céu. Só que, claro, não foi Deus que batalhou com ele, que ninguém batalha com Deus. Foi os anjos. E os anjos teve uma batalha, tá lá em Apocalipse.
E ele foi, quando essa batalha, ele foi jogado de lá e veio aqui para a Terra. Então, o nosso inimigo, ele está aqui. Por isso que fala que é o príncipe do mundo, é o diabo. Então, esse é o reino das trevas, né? Ele não está... E nós temos também... o inimigo está entre nós e ele está também no segundo céu. Porque nós temos 3 céus. Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro céu é esse que você vê. Segundo céu, onde estão os anjos e os demônios. E o terceiro céu, onde está o nosso Pai sentado no seu trono celestial, que um dia vai vir para a Terra, né? E nós vamos ter a grande dia, né? Que vai ser nosso arrebatamento. Isso é outra história. Então, o que eu queria falar para vocês que quando Jesus, em cima desses 2 reinos, Império de Trevas e Império de Luz, Jesus disse... O que Jesus disse? Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Isso está na palavra, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está aqui para isso. Então, quando eu falei lá na aula passada, né, na live passada, que quando a gente peca, nosso pecado abre portas, abre janelas, abre tudo que puder, o diabo entra para quê na sua vida? Para matar, roubar e destruir. Não é? Mas Jesus falou o quê? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Olha a diferença, né? Então, quem que produz o fruto do roubo? Quem que produz a morte? Quem que produz a destruição? Quem que produz esse fruto? O inimigo. E quem que produz a vida e a abundância? Jesus. Então, existem esses 2 reinos, tá? Então, se você está no pecado, se você você cometeu o pecado, qual o fruto que você vai colher? Roubo, morte e destruição. Mas se você está no Espírito, você vai colher vida e abundância. É simples assim. Simples assim. E é real. Isso é real, tá? Muito bem-vindo quem está entrando. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Em Efésios, todo o livro de Efésios, quando você estiver lendo o Novo Testamento, você chegar em Efésios, você vai ver como Efésios é uma batalha, é um manual de guerra ali. Todo Efésios é um manual de guerra, tá? E lá em Efésios, Paulo fala, olha aqui que ele fala, como aqui a live é a luz da palavra, eu sempre vou trazer algumas versículos aqui para vocês. Olha o que Paulo fala em Efésios 6,12, ele fala assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Poderes e autoridades, né? São do mal, das trevas. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está na palavra, Paulo está falando. Então, nossa luta aqui não é contra a carne nem o sangue. É contra as trevas, é contra os dominadores desse mundo. Contra as forças espirituais do mal. Tá entendendo como o negócio é difícil? Como nós precisamos muito, muito estar no Espírito. Porque muitas coisas que acontecem na sua vida, você às vezes não tem explicação. Por que está acontecendo isso? Né? Porque o mundo das trevas está. A batalha não é contra a carne e o sangue, tá? Bom, feita essa introdução, né? Eu quero falar agora para você sobre, eu tô aqui um guia, porque é muita coisa para falar. Quando Jesus, lá na carta em Hebreus, a gente vai ler sobre na carta em Hebreus, o que fala? E também em Jó, fala que a palavra de Deus diz que todo justo florescerá. Eu vou ler aqui para vocês, lá em cartas em Hebreus. Olha o que ele fala aqui. Fala assim, aqui ó. Fala assim, a carta Hebreus 11:14. Tenho muito, eu tô lendo a versão a mensagem, que é bem fácil de entender. Tenho muito a dizer sobre este assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deveriam ser mestres,
Mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus. Desde o início. Vocês estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. Mas o alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo e do errado. Então, o que está falando aqui a carta em Hebreus? Está falando que nós precisamos começar a comer comida sólida, ter o entendimento, ter o discernimento das coisas certas e erradas, não ficar no leitinho, não ficar no basiquinho, que eu falei no início. Aquela pessoa cristã, né, que está no superficial. Lê a palavra de vez em quando, abre aleatoriamente, só lê salmos, só vai na igreja nos domingos, se alimenta lá um pouquinho, mas não consegue ter esse discernimento. Então aqui é para nos deixar, nós entendermos que nós precisamos aprofundar e entender esse mundo espiritual. E aí, lá em Jó, fala assim também, que o justo será recolhido no devido tempo. Eu tô falando isso porque eu vou chegar num ponto que eu quero falar, tá? O que quer dizer isso? Que nós somos criados por Deus para termos vida abundante. Não foi isso que Jesus falou? Eu vim para dar vida e vida e abundância. Nós somos criados para ter vida e abundância, sermos prósperos, ter uma vida plena, termos saúde, termos paz. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui, quantas pessoas estão vivendo isso? Muitas vezes, né? Quantas pessoas estão vivendo paz, vida abundante, prosperidade, saúde? Quantas pessoas? Porque a maioria que você vê ao redor estão com problemas. Estão com muitos problemas. Estão com a vida totalmente parada, estão com problemas de saúde, estão assim, afundadas na ansiedade, problemas de financeiro, problemas no casamento, problemas na vida. Eu recebo, gente, sinceramente, eu recebo por dia mais de 10 pedidos de ajuda. Eu não estou dando conta mais. Eu estou até criando um grupo para ver se eu consigo ajudar pessoas, porque eu tenho limite. E assim, é muito pedido de ajuda, muitos problemas emocionais. Então tá acontecendo alguma coisa, não tá? Claro, a gente sabe que o fim está próximo, né? Tribulação, tudo isso vai acontecer, vai começar, já está acontecendo. Então, isso já é um dos sinais. Mas o que acontece? Existe ação do inimigo nessa vida dessas pessoas, de alguma maneira. Porque se Jesus fala que ele veio para dar vida e abundância, por que você não está tendo uma vida abundante? Que é o certo, né? Se você está em Jesus, você tem que estar com essa vida abundante, ok? Então, por causa do que isso? Por causa do pecado, gente. Por causa do pecado. O pecado entrou e faz a festa, faz tudo isso, traz essa vida desgraçada que as pessoas estão tendo. Não é? Então, mas Jesus não veio para morrer, morreu na cruz para nos redimir do pecado? Sim. Jesus veio, se fez maldição para arrancar todo o pecado, principalmente o pecado original, que Adão e Eva cometeram. Nós somos livres, glória a Deus por isso. Mas uma coisa é a vida eterna, ele veio para nos resgatar do pecado, para nós termos vida eterna. Tanto é que quando você entrega a sua vida a Jesus, você é batizado, entrega a sua vida a Jesus, você é automático. Você já ganha a vida eterna, ok? Mas você precisa entregar a vida a Jesus, você não concorda? Se você não entregar a vida a Jesus, você não está salvo. Então você precisa ter esse passo de fé, você precisa confessar, você precisa né? Nós aqui na crentes, né? A gente se batiza nas águas, como Jesus se batizou também nas águas, com 30 anos, né? Que está lá em Mateus 2, você vai ver o batismo de Jesus, que foi por João Batista que batizou Jesus. Então,
uma coisa é a vida eterna e a outra coisa é a vida em abundância. São coisas diferentes. Então não é porque você aceitou Jesus que você vai ter a sua vida abundante. Tem alguma coisa aí que precisa ser feito, tá? E aí eu pergunto pra vocês, enterrar um irmão, um único irmão, morto, asfixiado no soja, é ter vida abundante? Que essa é a minha história. Eu tinha 17 anos, eu tinha um irmão com 13 na época, e faz muito tempo, né? Hoje eu tô já 52 anos, faz tempinho já. Ele morreu asfixiado no soja. Eu já sempre trago essa história aqui. E aqui começa a nossa live em cima do tema das heranças espirituais. Por quê? Eu nunca entendi e sempre questionei Deus. Porque o meu irmão, 13 anos, uma criança, nós éramos muito ligados, muito ligados. A gente vivia numa família dos meus pais, né? Eles tinham muitos conflitos conjugais, muitos mesmo, e nós nos consolávamos, nós dois, né? Então, toda vez que existiam as brigas, muitas brigas, a gente ficava junto, um ajudando o outro, eu mais ele ainda, né? Porque ele era menorzinho, a gente passava muito medo. Enfim, ele era o meu tudo. E com 13 anos, e a gente morava perto de uns silos de soja, meu pai mexia com isso. E no ano que ele morreu, eu saí para estudar, fui para São Paulo estudar. E a última vez que eu vi ele foi numa rodoviária, 2 meses depois ele morreu. Então foi a última vez que eu tenho a lembrança dele, abraçando ele, dando tchau para ele. E ele caiu nessa moega de soja, e o soja afundou ele, né? Então o soja que matou ele, asfixiado. E assim, foi muito difícil, muito difícil. Sempre a minha trajetória de vida assim, sempre perguntando, Deus, por quê? Né? Por que uma criança dessa forma? A morte asfixiada é uma das piores mortes que existe. Foi uma tragédia na minha família, uma tragédia. Em função disso, a minha família se dissolveu, né? Meus pais, depois de um ano, se separaram. Foi muito triste, muito triste. E eu nunca aceitei muito isso, né? Mas a gente vê que Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus quer a vida. Jesus falou que veio para dar vida abundante. Que vida abundante é essa? Por quê, né? Eu sei que tem aí pessoas aqui que também passaram por tragédias e se questionam, por quê? Por que isso? Né? O que acontece? O que aconteceu? E eu nunca tive essas respostas. E depois que eu conheci o ministério da pastora Tânia Tereza, que é a minha pastora do coração, né? Eu fui entender o mundo espiritual. Então, até então, eu bebia do leitinho. E aí eu comecei a me aprofundar nesse mundo espiritual. E hoje eu entendo. E por isso que eu tô aqui, por depois eu entender. Eu quero que mais pessoas entendam, porque a gente acaba ficando, às vezes, passando uma vida no engano e sofrendo sem entender o que realmente acontece. Então, o que acontece, gente? Agora eu vou falar sobre as heranças espirituais. Como Deus fala, né? Jesus falou que dá vida e vida abundância. E o que acontece? O pecado entra na nossa vida e ele vem para matar, roubar e destruir. No meu caso, veio para matar. Eu não entendi o porquê. E agora eu entendo. Porque tinha pecado na minha família. E quando ocorre morte, é derramamento de sangue. E quando existe derramamento de sangue na família, quando você olha nas suas gerações passadas, você pode ter certeza que teve derramamento de sangue também, de alguma maneira. E eu fui na minha família, eu fui pesquisar sobre isso, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai.
E derramamento de sangue não só morte, né? Derramamento de sangue às vezes por pessoas que judiaram de outras pessoas, massacraram pessoas, fizeram maldade com pessoas. Teve derramamento de sangue. E quando isso acontece na família, a família é marcada por aquilo, por derramamento de sangue. E existe um espírito maligno, o espírito de morte, que começa a atuar na família. E se isso não for confessado, esse pecado que foi feito, você herda até 4 gerações, que fala na palavra. Eu vou ler aqui na palavra sobre isso. Até 4 gerações, os pecados que foram cometidos por os nossos antepassados, eles são geracionais. Então, todo pecado que foi cometido até 4 gerações atrás de você, sobressai, cai sobre você. Cai sobre você. E o que muita gente vem falar, sim, mas Jesus morreu na cruz e fez maldição para apagar todos os pecados. Ok, mas isso não é automático. Ele veio sim, ele se fez maldição para apagar os pecados, mas isso não é automático. É preciso nós fazermos isso. Pedirmos perdão, confessarmos o pecado. E quem me garante que meus antepassados cometeram pecados e não se arrependeram e não confessaram? Pecados não confessados, não arrependidos, continuam deixando portas abertas até 4 gerações. E onde está isso? Está em Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5. Fala assim, ó: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Está em Hebreus. Mas Jesus veio na cruz para cancelar os pecados das gerações passadas. Volto a repetir, não é automático. Ele veio. Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos confessar esses pecados se não foram confessados. Porque se nossos antepassados fizeram pecados, cometeram e não confessaram, não pediram perdão, não confessaram uns aos outros, que como diz, nós vamos ler aqui, diz a palavra, esse pecado está, o diabo está com essa procuração na mão ainda, tendo o poder de agir na vida dos descendentes. Estão entendendo? Quem aqui está entendendo? Então, olha como é forte isso. Então, nós precisamos entender que nós precisamos cancelar esses pecados. Se está tendo coisa na minha vida que eu não tenho explicação, porque tem pessoas, às vezes, que tá na igreja desde pequenininho, foi criado. Eu conheço uma história de um rapaz que desde pequeno foi criado na igreja, batizado, era um homem santo, ele se casou virgem, virou pastor, muito novo. Ele morreu embaixo de um trator esmagado. Do nada. Era uma pessoa que, claro, não tinha, sabe, todo mundo conhecia a vida dele, era uma pessoa santa. Como se explica isso? Aí você vai ver as gerações passadas, o que aconteceu. Teve aborto na família. Aborto, eu não vou trazer sobre isso aqui, porque é um tema polêmico, quem sabe eu vou fazer uma live sobre isso, mas aborto é uma das maiores causas porque o que acontece com o aborto? Derramamento de sangue dentro da pessoa. É derramamento de sangue. E aborto abre uma porta enorme de espírito de morte nos descendentes. Eu tenho várias e várias histórias que eu já ouvi, reais, de pessoas que os filhos têm doenças graves, que o derramamento de sangue não é só morte na família, é doenças graves, é problemas sérios de saúde. E quando quando a pessoa pratica o aborto, muitas vezes ela não conta, né? Não confessa. E a palavra diz que nós precisamos pedir perdão a Deus e confessar uns aos outros, para que haja concordância no céu. Porque
Você pode ter concordância quando tem duas pessoas. Quando você conta pra pessoa, a pessoa precisa ouvir para concordar com você, para pedir perdão, e isso a concordância tem que ser no céu. Então, eu vi várias e várias histórias de pessoas. Uma mãe, uma vez, ela ficou desesperada que o filho novo estava com câncer nos testículos, e desesperada, não entendia por que isso. Um menino bom, um menino de Deus. E aí ela foi querer saber a explicação, né? E ela tinha feito 5 abortos antes de ter esse filho. 5 abortos. E nunca confessou o pecado, nunca contou pra ninguém, ninguém sabia. O dia que ela confessou o pecado, que ela pôde contar pra alguém pôde orar com ela, cancelar esses pecados, o filho dela foi curado. Imediatamente. É muito louco isso. Mas é real. Esse é o mundo espiritual. E é isso que eu falo aqui, que eu falei no início. Tem pessoas que não vão estar abertas para entender. Mas é real. Até a morte em vida, né, de próximas gerações. Aquele sentimento de estar morto mesmo vivo. Exatamente. Pessoas que se sentem mortas. Exatamente. Falou muito a Aline. É isso aí. Porque você está carregando pecados dos seus antepassados, que você nem imagina. Você sabe o que sua vovozinha fez? Você sabe se teve... Se a família os mexia com umbanda, com misticismo, com feitiçaria? Você sabe se ocorreu aborto, se alguém provocou aborto? Você sabe se alguém matou alguém? A gente não sabe muito bem. A gente não se preocupa com as histórias, né? Até 4 gerações atrás. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Mas, independente se você não sabe, o que você precisa fazer é fazer oração de cancelamento desses pecados. Por isso que eu falo, a cruz não é automática, você precisa buscar. Então a gente precisa agir, a gente precisa orar pedindo cancelamento de pecados das suas antecedentes. Tá? E aí, gente, voltando à minha história, né? Meu irmão faleceu com 13 anos. Eu tive muitas perdas financeiras na minha vida, muitas, que eu não entendia por quê. Eu tive uma vez uma loja que eu fui assaltada 10 vezes. 10 vezes em 7 anos. Eu não entendia por quê. Muitas coisas aconteceram, acidentes, muitas coisas aconteceram na minha vida e eu nunca entendia por quê. E quando eu entendi que eu me dispus a fazer essa oração de quebra de maldição. Eu coloco heranças espirituais, mas a palavra certa é maldições espirituais, né? É porque é meio pesado, né? Quando a gente faz a oração de quebra de maldição, confessa esses pecados que você nem sabe, né? Que pode ter feito atrás. Você se liberta de pecados que estão te atingindo. Porque uma coisa é você pecar. E é assim, gente, aproximadamente, eu vou dar um valor aqui, 70% das causas, né, dos pecados são nossos, feitos por nós, 70%. Mas 30% aproximadamente nós herdamos pecados das nossas gerações passadas. Então a maioria é nós mesmos que praticamos. Mas tem uma porcentagem do passado. Então por isso que muitas vezes você... ouve histórias, né, ou conhece histórias de pessoas novas, crianças que morrem cedo, né? Se lá a palavra diz que o justo será recolhido no devido tempo, está lá em Jó, né? Ou fala que o justo florescerá como a palmeira de cedro, está lá em Salmos 92. Se Jesus falou que nós temos que ter vida e abundância, por quê? Porque qual a resposta de pessoas morrerem tragicamente tão cedo? Qual a resposta de pessoas terem umas doenças graves? Né? Então isso é muito sério. É tudo espiritual. Quer ver uma coisa que eu vi isso acontecer? Pessoas que mexem com misticismo, com ocultismo, com... toda essa parte, né, o ocultismo, umbanda, cartomante, todo esse trem místico que existe, né, que as pessoas vão atrás para tentar resolver seus problemas, quem mexe com isso está em pecado, né?
e feitiçaria, bruxaria, todos esses negócios. Isso aí gera para os futuros, né, gerações, o espírito de doenças de cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Então, pessoas que têm problemas mentais, câncer, tireoide, muitos problemas relacionados à cabeça e pescoço. Se você vai olhar os antecedentes, alguém mexeu com o espiritismo, alguém mexeu com o banda, com essa coisa toda aí do mal, né? Porque nós temos 2 reinos, lembra? Ou você está em Deus, na luz, ou você está nas trevas. Não tem meio termo, né? Ok? Tá dando para entender, gente? Tá difícil? E por que herança, gente? Por que herança? Vou dar um exemplo aqui. Porque a gente herda. A gente herda as coisas dos nossos pais, não herda? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que um homem, um traficante, um grande traficante, ele faz tráfico, usa droga, vende, mata, rouba. E os filhos desse homem, não são pessoas de Deus, lutam para que o pai saia dessa vida, não querem que o pai seja traficante, né? Abominam as práticas do pai, são filhos bons, são filhos que estão na luz, não concordam com o que o pai faz, e um dia esse pai morre. Esse pai morre e deixa uma herança enorme para eles. Uma herança, apartamento, carro, fazenda, deixa tudo. Quem vai herdar? Não é eles. Os filhos vão herdar, porque eles são os herdeiros legítimos. Ou ao contrário, vamos supor que o pai trabalha a vida inteira, o pai honesto, o pai trabalhador, e tem 2 filhos vagabundos que não quer saber de nada. Quantas histórias a gente ouve assim, né? Não quer saber de nada, não trabalha, e o pai morre, deixa toda a herança para... É justo deixar, né? Não é questão de justiça, é questão que é lei. Ele deixa toda a herança. Nós herdamos, e assim também no mundo espiritual nós também herdamos heranças espirituais, não só materiais. Então, se eles pecaram e não confessaram esse pecado, nós vamos herdar essas heranças desse pecado. Bem resumidamente para você entender. Então, olha como é sério isso. Olha como é sério isso. Ok? Então, a herança não decorre do que temos. Nós não precisamos fazer nada, mas a gente herda a herança, né? Então, decorre do fato de nós sermos filhos. Nós temos essa herança, né? E isso, gente, esse entendimento agora é um divisor de águas para você, não é? Que para mim foi. Quando eu entendi isso, eu entendi muita coisa acontecendo na minha vida. E eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz oração de quebra de maldição. Porque esse é o caminho. Você precisa orar quebrando, orar, confessar os pecados, mesmo os que você não sabe, para quebrar essa maldição. E aí você ser livre, tá? Então, de novo, na cruz do Calvário, nós temos o perdão dos pecados. Vou só reforçar essa parte aqui, tá? E nós temos, sim, o rompimento do pecado. Das heranças também. Nós temos isso. Quando Jesus morreu, ele rompeu o pecado e rompeu o pecado das heranças, né? Ele se fez maldição por nós na cruz, tá? Só que isso não é automático. Não foi automático. Quem tem que executar isso é a igreja. Nós precisamos executar. Porque a gente precisa se arrepender. A gente precisa, para aceitar Jesus, a gente precisa aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Você vai lá e se batiza. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, não é automático. Nós precisamos tratar disso também. Então, tanto do nosso pecado, nós temos que se arrepender. Eu falei disso na live passada. E nós temos que ser específicos nos nossos pecados. Não é lá, ai, pai, me arrependo dos pecados, me perdoa os meus pecados. Não, você precisa falar, ser específico, se arrepender do pecado que você... Cada pecado que você cometeu, você precisa pedir perdão específico dele. E mais, você precisa confessar alguém para que essa pessoa concorde com você, para que tenha concordância no céu e que esse pecado realmente seja cancelado. Esses tempos eu atendi uma pessoa
que ela falou assim pra mim, eu traí meu esposo. E a vida dela tá assim, tá prestes pra separar. Eu traí meu esposo. E eu tô com esse pecado. Ele já confessou pra Deus? Já me arrependi, já confessei pra Deus. Você já contou pra ele? Não. Ela ficou até branca quando eu falei, mas você precisa confessar esse pecado pra ele. Porque senão não tem liberação de pecado. Você precisa confessar. Precisa arrumar. Entende? Então a gente precisa confessar pra alguém. Quem comete aborto não é só pedir pra Deus, tem que confessar pra alguém. Pra essa pessoa orar com você, existir concordância e que isso sobe aos céus e realmente é cancelado na cruz. Tá? Então é isso, gente. Tô terminando a live agora. Eu vou ler aqui Êxodo 25. Êxodo 25 fala que eu falei que ia ler pra vocês, né? Cadê Êxodo 25? Aqui já li, né? Que a herança, a terceira até quarta geração que existe, né? O que eu ia ler mais aqui pra vocês? Deixa eu ver aqui. Eu ia ler mais Provérbios 28, 13, que eu separei aqui, ó. Provérbios 28, 13 fala assim, ó. Quem encobre suas transgressões, o que é transgressões? Pecados. Nunca prosperará. Olha que forte, gente. Quem encobre, quem não conta, quem fica lá guardado só pra você. Eu fiz um pecado lá, eu já pedi perdão pra Deus, mas ninguém sabe. Ninguém sabe, nunca vai saber. Olha o que a palavra diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. Mas, tem sempre um mas, né? Os que as confessam e deixam, né? Confessa e deixa o pecado, alcançará a misericórdia, ou seja, será perdoado. Então a gente precisa confessar o nosso pecado, viu, gente? Para alguém de confiança. Isso eu falei na live passada, tá? Então essa visitação da iniquidade dos pais nos filhos, ela existe. Ela existe, essa visitação dos pais nos filhos, tá? Como eu falei lá em Êxodo 20, versículo 5. Leia na sua Bíblia, né? E quando a gente fala sobre essas maldições hereditárias, eu dou exemplos de pessoas da igreja, não é pessoas do mundo, porque das pessoas do mundo você nem fala, aí piora, né? Mas pessoas que estão dentro da igreja mesmo, que passam por isso. Por quê? Não trata do passado, tem que tratar disso, tem que pedir perdão, tem que colocar tudo. Começa a perguntar para sua família como que foi, né? Você vai começar a encaixar um quebra-cabeça aí das coisas. Então eu entrei nesse mundo para resolver algo que eu tinha dentro de mim. Eu não aceitava porque Deus levou meu irmão tão novo, meu único irmão, daquela forma, de uma forma tão trágica. E depois outras coisas que aconteceram, né? Mas existia promiscuidade na família, existia um monte de pecados na família. Um monte de coisas que eu descobri. E hoje eu quebrei todas essas maldições, né? Porque o que acontece? Se eu não fizesse isso, né, meus filhos, meus netos iam herdar isso. E poderia estar... O espírito de morte estava na minha família. E poderia acontecer de novo, né? Mas em nome de Jesus foi quebrado. Espero que vocês tenham entendido. Quem chegou depois, assista desde o começo. Essa live, ela é muito simples, ao mesmo tempo muito complexa. Como eu falei no início, não é para todo mundo que tem entendimento. Mas resumindo aqui, o que eu falei hoje é que nós herdamos sim os pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados. Isso está na palavra. Jesus morreu na cruz e fez maldição por nós para nos resgatar e cancelar os pecados. Só que isso não é automático. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos confessar, nós precisamos pedir perdão, tanto dos nossos pecados como dos pecados dos nossos antepassados. Isso precisa ser feito, para que você realmente tenha uma vida abundante. O que acontece? Jesus veio para nos resgatar do pecado, para nós termos vida eterna. Ok, mas e aqui? A vida aqui tem que ser miserável? Não.
A vida aqui tem que ser vida de abundância, vida de paz, vida de plenitude, vida feliz. Por que você não está tendo vida de paz, abundante, feliz, como Jesus falou que nós precisamos ter? Porque tem pecado aí. Tem pecado travando sua vida e precisa ser liberto. Então você precisa se libertar dos pecados, você precisa confessar. E você tem que andar na santidade para não pecar, para que o diabo não entre na sua vida e destrua a sua vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ok, limpou a tua parte, limpa a parte da família, ok. Gente, não tem. Você estando na santidade, limpando os pecados geracionais, a tua vida vai ser abundante, sim, porque a palavra não mente. A tua vida vai... Não é que você não vai ter probleminhas, vai, mas você vai ter vida abundante. Você só não tem vida abundante por causa do pecado. Você só está nessa miserável de vida por causa de pecado. Então vamos nos limpar do pecado. Se existe o perdão na cruz, por que não usar isso? Por que não andarmos como Deus nos pede, para andarmos em santidade? Essa é o foco. Esse é o nosso propósito. E a santidade é possível. Assista a minha live, tá aqui no YouTube. Tá no YouTube, Santidade Progressiva. É possível e é tão maravilhoso você se sentir assim, cada dia mais limpa de pecado, cada dia mais se sentindo na santidade, buscando a santidade. É maravilhoso. Você acabar o seu dia e falar, Pai, quais foram os pecados que eu cometi hoje? Aí você, às vezes tem dias que você não cometeu um pecado. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Você dormir assim e falar, Pai, obrigado, hoje eu fiz tudo como tem que ser, né? Eu não pequei. É possível? É possível. Quando você está na palavra, quando você está andando no Espírito, é possível sim. Ok, gente? Então era isso. Quero fazer uma breve oração para a gente terminar essa live. Tem alguma pergunta? Pode fazer. Pode fazer perguntas e aí a gente vai encerrar, tá? Vai ficar gravada aqui. Quem quiser assistir depois, tá bom? Vocês estão tão quietinhos, né? Vocês não estão conversando. É um assunto pesado, né, gente? É um pouquinho pesado o assunto, mas vale a pena, tá? Então assistam de novo para vocês entenderem. Tem muitas pacientes que passam comigo, a gente faz essa oração de quebra de maldição. Eu ajudo a pessoa a fazer isso. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Quem quiser, tem um seminário, chama Silk, da pastora Tânia Teresa, onde você passa 5 dias recebendo palavra. E você faz essas quebras de maldições. É só entrar no site dela, Pastora Tânia Teresa, o site www.pastora Tânia Teresa. Lá você tem todas as informações dos silks que acontecem no Brasil. Todo mês tem em um estado. E realmente foi nesse silk que eu consegui ter o entendimento verdadeiro e me libertar de todas as minhas heranças espirituais que eu carregava. Eu vou falar para vocês, confessar aqui. Foi assim um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas, tá? Então, com oração. Daniela, confessar os pecados em oração. Confessar para Deus, você com Deus, e confessar para alguém. Que essa pessoa ouça a sua confissão e ore com você e concorde com você que você está pedindo perdão. Isso chega aos céus, porque nos céus existe concordância. O que concordar na terra será concordado no céu, assim diz a palavra. É só confessar. Confessar esses pecados que sereis curados. Jesus fala isso. Aliás, onde que Jesus fala isso? Eu acho que eu esqueci. Vamos ver se eu lembro aqui onde que tá. Mas Jesus fala, confessai seus pecados que será sarados. Aqui, ó, Tiago 5, achei. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, para você ser curada, é só orar. Orar para Deus, pedir perdão e orar uns com os outros, tá? É isso, é simples. Mas precisamos fazer isso. Por isso que eu falei que a cruz não é automática. O resgate do pecado na cruz não é automático. A gente precisa fazer a nossa parte,
tá? E se os nossos antepassados não fizeram, você precisa fazer, porque tá sobre você o pecado deles. Por isso que você tá nessa vida aí que você não entende o que tá acontecendo, tá? Eu vi muitos casos, gente, de cura de doenças quando foi feita a remissão dos pecados. Eu vi muitos casos mesmo. Ok? Respondido, Daniela? Eu tô pensando em fazer um grupo, gente, um grupo terapêutico pra gente trabalhar trabalhar sobre isso. Tô pensando, tô vendo de que forma que eu vou fazer. Pra gente trabalhar sobre a oração, gente. Oração. Tudo acontece pela oração. A oração tem poder, a palavra fala, oração tem poder. Então por que você não ora? Eu não sei orar. É conversar com Deus. É isso, você só vai aprender a orar orando. Só na prática. Então ore. Ore todos os dias, orai sem cessar, né? A palavra diz. Vamos orar agora, falando nisso. Feche seus olhos, se concentre, se coloque na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, nos entregamos diante do Teu trono de graça nesse momento. Tudo aquilo que eu falei aqui, nessa manhã, nessa live, em especial que o Senhor me usou aqui para abrir os olhos de muitas pessoas e me usou para falar das heranças espirituais. E nós queremos, em nome de Jesus, sermos odres novos para recebermos o vinho novo, o novo da Tua palavra. Nós queremos o novo do Senhor, Pai. Nós queremos abrir nosso entendimento, nossa mente, não apenas pela letra, mas também a vida, ter uma vida em abundância, uma vida que o Senhor nos pede e nos fala que nós temos, o Senhor nos fala isso na Sua palavra e que o Senhor pode nos dar. Por isso, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, continue ministrando no nosso coração, que as pessoas que entraram aqui nessa live, que suas filhas que entraram aqui, que o Senhor fale poderosamente no coração delas. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu proíbo qualquer ação maligna na vida delas, Pai, para impedir que a abundância e a prosperidade da vida delas, dessas pessoas que estão aqui, sejam feitas, Pai. O Senhor derrame abundância e prosperidade na vida delas. Abençoa a vida de cada pessoa que passou por aqui. Abra o seu coração, abra seus olhos, seu entendimento. E que elas sintam a paz do Espírito Santo na vida delas. Principalmente no dia de hoje. Que elas consigam te buscar mais, ter mais intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro agora que nós não temos que perder nenhuma batalha. Nós temos que vencer todas as batalhas que entrarmos com Jesus. Porque Jesus não perde uma batalha, Pai. E assim que eu oro, te agradeço por mais um dia. Amém e amém. Obrigada por vocês estarem aqui. Que Jesus possa estar dentro da casa de vocês, com seus anjos acampados, protegendo vocês todo momento. E preste atenção, comece a ler a palavra. Vai buscar sarar através da oração a sua vida, curar a sua vida através da oração, pedindo perdão, colocando seus pecados para fora e o diabo também para fora da sua vida, porque ele não pode ter a legalidade de mandar na sua vida através do seu pecado. Não deixe as portas abertas, vai fechando, vai limpando seu coração, vai fechando todas as portas abertas na sua vida. Você vai ver como você vai ter uma vida abundante, que é assim que a palavra diz, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigada, Daniela, Cavaline, Rê. Obrigada a tudo que eu precisava ouvir. Amém, Daniela. Fico muito feliz. E uma pessoa que conseguir se salva, né? Glória a Deus por isso. Mas tem muitas pessoas amadas aqui. Obrigado por vocês participarem. Se vocês puderem, compartilhe essa live com alguém. Ajude pessoas, às vezes, também a enxergar o que elas não estão enxergando, tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.